Hoje vamos conhecer um pouco sobre as mais de 1000 esposas e concubinas que o rei Salomão teve. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. No primeiro livro dos reis, encontramos a história de Adonias, meio-irmão de Salomão. Adonias, após uma suposta tentativa de recuperar o trono que lhe havia sido negado, submete-se a Salomão. Ele se apaixonou por uma virgem que foi trazida ao rei idoso Davi na esperança de revigorá-lo. E Adonias pede a Batseba que interceda junto a seu filho, o rei, para que ele possa casar-se com essa jovem. Batseba apresenta esse pequeno pedido em nome de Adonias, mas a reação de Salomão é de raiva. Ele ironicamente sugere que Batseba peça o reino inteiro para Adonias e imediatamente ordena sua execução. O contexto imediato sugere que Salomão suspeitava de um plano contra seu trono nesse pedido. A herança de um harém real de um pai para um filho real envolvia certos direitos de sucessão, e é suposto que a posse desse harém tenha sido o motivo por trás da extrema reação de Salomão. No entanto, essa explicação nunca foi completamente satisfatória. Fica a questão: Adonias teria solicitado e Batseba teria considerado um pequeno favor, algo que afetasse o próprio reinado de Salomão? Essa história levanta dúvidas sobre os motivos reais por trás da reação de Salomão e sobre o que estava em jogo nesse pedido aparentemente simples. A história, conforme narrada no livro dos reis, parece ser diplomática, e vários detalhes sugerem que, em alguma lenda anterior, o conflito entre os meio-irmãos tinha uma relação mais romântica com Abisag, a sunamita, descrita como muito bela. Abisag é interpretada como significando pai do erro, e embora essa tradução seja de precisão duvidosa, sua persistência indica o lugar ocupado por ela na tradição antiga. Ela causou problemas entre os meio-irmãos, cujos nomes, Adonias e Gededias, parecem ter sido relacionados em algum momento. Independentemente disso, a bela sunamita, conforme representada na canção de amor de Salomão, se encaixa bastante nos contornos delineados no famoso Salmo 45, que todos os críticos, acredito, relacionam ao casamento de Salomão com uma noiva trazida de algum país distante. Alguns trechos desse poema se aplicam à sunamita, cuja humilde posição é mencionada, separada de seu povo e da casa de seu pai. Não há indicações na lenda de Salomão, até o tempo de Eclesiástico, por volta de 180 a.C., de que Salomão tenha sido um sensualista, ou que houvesse objeções morais ao tamanho de seu harém, que seus historiadores descrevem com evidente orgulho. Naquela época, nossas próprias ideias monogâmicas não se aplicavam, já que o casamento não era baseado em afeto pessoal, mas sim em questões de subsistência, e a medida da benevolência de um homem era o tamanho de seu harém. Provavelmente não havia lugar mais desejável para uma mulher do que o harém de Salomão naquele período, apesar das diferenças culturais em relação às nossas concepções modernas de casamento e relacionamentos. O pecado de Salomão não estava no tamanho de seu harém, mas sim nas esposas estrangeiras e idólatras que ele tomou. Antes que uma noção religiosa se torne uma lei, ela geralmente é fortemente condenada. A mãe de Salomão havia se casado com um hitita, sugerindo uma inclinação liberal em relação a esses assuntos. Embora o número redondo de 1000 mulheres em seu harém seja considerado não histórico, é claro que as principais princesas eram de origem e religião gentias. O segundo escritor no primeiro livro dos reis começa com uma acusação. Agora, o rei Salomão amava muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e mulheres hititas, nações das quais o Senhor havia dito aos filhos de Israel: Não ireis ter convosco, nem elas virão convosco. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. Salomão se apegou a essas em amor. Portanto, o problema estava na infidelidade religiosa das esposas estrangeiras, que levou Salomão a adotar os deuses delas. Nenhum israelita é mencionado entre as esposas de Salomão, e é difícil imaginar um homem assim encontrando uma noiva entre as devotas de um altar de pedras, não talhadas empilhadas em uma tenda. Como nosso príncipe cosmopolita teve que buscar trabalhadores hábeis no exterior, ele também pode ter tido que buscar no exterior mulheres habilidosas o suficiente para serem suas princesas. No entanto, isso não explica o número e a variedade de países dos quais as esposas parecem ter vindo. A teoria de muitos estudiosos de que esse príncipe da paz substituiu alianças por casamento por conquistas militares é confirmada em pelo menos um caso. A mãe de seu único filho, Roboão, foi Naamá, a Amonita,
e a Septuaginta preserva uma adição a este versículo de que ela era a filha de Ana, filho de Naás, um rei, Hanum, com quem Davi travou uma feroz guerra. A frase em 1 Reis, Salomão fez afinidade com o faraó e tomou a filha do faraó, sugere, embora de forma menos clara, que alguma disputa pode ter sido resolvida também nesse caso. O fato de Salomão ter escolhido como sua primeira e preeminente rainha a filha de um faraó é muito pitoresco quando comparado com a lenda da terra da escravidão, mas a narrativa dificilmente poderia ter sido apresentada sem qualquer alusão ao passado, se a história do Êxodo fosse conhecida. No entanto, as palavras fez afinidade podem se referir a uma disputa racial nessa direção. Essa princesa trouxe como dote a importante cidade fronteiriça de Gezer, e seu palácio parece ter sido o primeiro edifício luxuoso construído em Jerusalém. O regime comercial estabelecido por Salomão dificilmente teria sido possível sem seus casamentos interraciais. A função de Batseba no casamento de Salomão é celebrada no Cântico dos Cânticos. Batseba deu um aviso ou reprovação a seu filho por seu noivado com a filha do faraó. As palavras de Davi, envia-me Urias, o Eteu, e o destaque dado ao fato de Urias ser um Eteu, um povo com o qual o casamento era proibido, podem ter sido interpretadas como alguma justificação legal para a conduta de Davi. Poderia ter sido dito que ele resgatou Batseba, filha de Eliã, de um casamento ilícito, e sua exaltação na tradição talmúdica pode ter sido destinada a preservar a pureza da linhagem de Davi. No entanto, a atribuição a Batseba de uma oposição especial ao casamento de seu filho com a filha do faraó indica que o problema no delito póstumo de Salomão residia menos em seu casamento com estrangeiras do que na construção de santuários para os deuses delas, Istar, Quemos, Milcom e outros. Em relação à filha do faraó, o Talmude demonstra uma animosidade especial. Disse que ela apresentou a Salomão 1000 instrumentos musicais e o ensinou cânticos aos vários ídolos. Existe uma história do folclore relacionada a Salomão, na qual o diabo o tentou com uma provocação de que ele seria apenas uma pessoa comum sem seu anel mágico, no qual estava toda a sua sabedoria. Irritado com a provocação, Salomão negou e foi desafiado a remover seu anel. No entanto, assim que o fez, o diabo o agarrou e, usando o poder do anel, transformou o rei de tal forma que ele se tornou irreconhecível. O diabo então assumiu a aparência de Salomão e viveu por algum tempo no harém real. Uma versão mais conhecida dessa lenda diz que Salomão foi enganado a entregar seu anel de sinete sob a promessa do demônio de revelar o segredo do poder demoníaco sobre o homem. O demônio transformou Salomão e o transportou a 400 milhas de distância, atirando o anel no mar. Após muitas andanças, Salomão se tornou o cozinheiro do rei de Amon, com cuja filha, Naamá, ele fugiu. Um dia, ao preparar um peixe para o jantar, Naamá encontrou o anel de sinete que o demônio havia jogado no mar. Assim, Salomão recuperou seu palácio e harém do demônio. A conexão desta lenda do peixe e do anel, conhecida em várias versões, desde o anel de Polícrates até a lenda heráldica de Glasgow, com a demonologia solomônica, parece sugerir que pode ter sido parte de uma teoria de que os santuários idólatras foram construídos para as princesas enquanto o diabo personificava o senhor delas. No entanto, todas essas críticas pertencem a um período relativamente tardio. Muitas lutas tiveram que preceder até mesmo o reconhecimento do caráter idólatra dos santuários, e até o final, os judeus geralmente se orgulhavam das imagens esculpidas em seu templo, incluindo reproduções de bronze do terrível bezerro de ouro. Ao mesmo tempo, sem dúvida, alguns sacerdotes e adivinhos mais antigos consideravam essas novidades prejudiciais e odiosas, e havia pessoas supersticiosas o suficiente para se apegar ao seu antigo altar sem entalhes em vez dos brilhantes querubins. Assim como em países católicos, os devotos não conseguem se afastar de suas antigas madonas enegrecidas pela idade e crucifixos manchados pelo tempo, mesmo diante das obras de arte moderna mais atraentes. Resumindo, Salomão teve muitas esposas que o levaram à perdição. Nenhuma delas é citada por nome na Bíblia. Somente Naamá, que teve um papel muito importante na história de Salomão. Não se esqueça de conferir aqui em nosso canal o vídeo sobre a história explicada de Naamá. Espero que gostem. Comentem, deixem o like e fiquem conosco para mais histórias inspiradoras. Até o próximo. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.